Biologia E, aula 13, ainda dentro de interação gênica, só que agora a gente vai trabalhar uma parte chamada epistasia. A epistasia ela pode ser dominante e ela pode ser recessiva. Essa imagem aí superior direita são os cães labradores, né, que é um dos exemplos de epistasia. E central tem aí a pelagem dos 4 tipos de labradores. Eu também tenho exercícios com 3 pelagens apenas, tá? Mas essa daqui deixando, tem também exercícios sobre isso daí lá naquele arquivo que eu mandei para vocês do Pink Dink Do. Então, o que é epistasia? É quando um gene inibe o outro e não necessariamente ele está no mesmo cromossomo. Então, ele não, por exemplo, ali eu tenho Vzão, Vzinho, num par de cromossomos, e Azão, Azinho, no outro par. Então, não necessariamente ele é homólogo. Então, o gene epistático é aquele que inibe, ele impede o outro de atuar. E ele pode ser um gene epistático dominante ou pode ser um gene epistático recessivo. Quando o gene for dominante, a epistasia chama-se dominante. Quando o gene epistático for recessivo, a epistasia chama-se recessiva. Nós vamos ver exemplos dos 2 tipos aqui. E o gene hipostático é aquele que está sendo inibido. Era para ele promover a cor da plumagem em galináceos e acabou sendo inibido por um outro gene, chamado epistático. Aqui é um clássico dentro da biologia, que é a plumagem em galináceos. Então, para eu ser uma galinha colorida, eu tenho que ter sesão, mas não posso ter isão. Então, sesão alguma coisa, izinho, izinho, a galinha é de plumagem colorida. Agora, cezinho, cezinho, izinho, izinho, a plumagem é branca. Não tem o epistático, que é o isão, que é um gene dominante, que inibe, mas também não tem o sesão, que condiciona a cor na plumagem. Ou eu tenho cezinho, cezinho, isão, alguma coisa, que eu continuo sendo uma galinha branca, ou eu tenho o sesão, alguma coisa, que é o gene que dá a cor à plumagem ao galináceo, porém eu tenho o isão. Ao ter o isão, eu deixo de ser colorido e passo a ser uma galinha de plumagem branca, tá? Então, aqui ele mostra o cruzamento, que é um clássico da biologia, que é o cruzamento de 2 galinhas díbridas, e com isso elas são brancas, porque elas têm o sesão que condiciona a cor da plumagem, mas elas têm o isão. E isso confere a elas uma plumagem branca. E quando eu cruzo os 2, é como se fosse uma segunda lei. É, na verdade, uma variação da segunda lei. Sesão, isão, distributiva. Sesão, izinho, cezinho, isão, cezinho, izinho. Coloco no punô, coloco os 4 gametas da galinha A em cima, os 4 gametas do galo na lateral. Aqui, no caso, está o inverso. O galo está em cima e a galinha está da lateral. E aí, vou juntando C com C e I com I, sempre obedecendo a letra maiúscula na frente da minúscula. E aí, eu tenho o resultado do cruzamento entre 2 galináceos de híbridos brancos, tá? Aqui é a questão também em abóboras, né? Eu tenho as abóboras com o pigmento amarelo, com o pigmento verde, e aí o gene Dablão é dominante e inibe a ação dos outros genes, tá? Então, eu posso ter as abóboras brancas, porque elas têm o Dablão, e o Dablão é um gene epistático, ele inibe o gene Y. Eu posso ter a abóbora amarela, que ela não tem o Dablão e ela tem o Y maiúsculo, Y alguma coisa. E posso ter a abóbora verde, que ela não tem o Dablão inibidor, ela tem Dablinho, Dablinho, Y, Y, minúsculo, beleza? Aqui eu fiz a questão dos cães, né, da cor, da pelagem dos labradores, é um clássico também dentro da biologia, cai bastante em vestibular, e eu tô cruzando 2 cães de híbridos, tá?
Aqui é uma epistasia recessiva, onde eu tenho a pelagem nos cães. Perceba, né? Aqui eu tenho o preto, o marrom e o dourado. E eu posso ter, que eu coloquei naquela figura no início da apresentação, as 4 pelagens também, considerando o focinho. Aqui, quando eu cruzo, eu vou ter 9 para 3 para 4, né? O cruzamento de 2 cães de híbridos. E aqui a epistasia recessiva. A epistasia recessiva ela é um pouquinho diferente da dominante pelo seguinte fato. Lembra lá da pelagem, da plumagem em galináceos ou da pelagem em cachorro? Bastava eu ter um gene dominante para inibir. Como aqui o gene que inibe, o epistático, é o recessivo, ele só atua se tiver com outro igual a ele. Então, olha lá, azão alguma coisa, pesão alguma coisa, o ratinho é agute, o marrom. Azão alguma coisa, pezinho, pezinho, ele é preto. Agora, basta ter a presença do azinho, azinho, e o bichinho vai nascer albino. Então, aqui, na epistasia recessiva, eu preciso dos 2 genes recessivos. Dos 2. Só um não tem força. Lá na epistasia dominante, na pelagem e na plumagem, que a gente viu anteriormente, e da abóbora, bastava ter um gene dominante para inibir toda a função do outro. Aqui, o epistático recessivo, ele precisa ser homozigótico, ou seja, ter os 2 minúsculos, né? Aqui ele fez o cruzamento de 2 ratinhos de híbridos e a proporção de 9 para 3 para 4, quando eu tenho um gene epistático recessivo, que é o azinho, que é aquele que inibe a cor no ratinho. E ele precisa estar junto com outro igual a ele, ou seja, só inibe se for azinho, azinho. Videocício, né? Aqui ele fala de um clássico, né? Em cima do galináceo, da plumagem galináceo. Ele fala sobre a galinha, fala sobre o genizão impedir a ação do cesão, enquanto que o seu alelozinho não interfere. E ele pergunta que se trata de qual tipo de herança dentro da genética. Isso é uma epistasia, e é uma epistasia dominante. A letra E. Por que é uma epistasia dominante? Porque é o isão que impede a expressão do gene cesão. Isão, isão impede, isão, izinho impede também. Aqui é o dos camundongos, né? A coloração da pelagem deles. E fala sobre lá, o azão determina que ele seja agútico, aquele ratinho marrom. O azinho que seja preto. Né? O cesão não inibe, mas o cezinho inibe. Então, aqui nesse videocício 2, a epistasia é recessiva. Para que ele nasça albino, ele tem que ter 2 cezinhos, cezinho. Então, ele fez o cruzamento, achou, ele deu os filhotes, ele falou do cruzamento de um camundongo preto com um albino, eles foram obtidos apenas descendentes agutes, marrons. Aí ele fez lá a possibilidade do pai, da mãe e os filhotes. E com isso ele acabou chegando no genótipo correto, que é azão, azinho, cesão, cezinho, tá? Dos filhos. Aqui é a pelagem em cavalos. Tá? Também é uma epistasia. Tá? O dablinho não inibe, mas o dablão inibe. Então, é uma epistasia o quê? Dominante. Então, basta ter um dablão para que o cavalo nasça branco. Uma coisa importante, uma vez viralizou a imagem de um cavalo albino. O albinismo não se manifesta no cavalo da forma que acontece com o cachorro e outros animais. O gene do albinismo nos cavalos, ele é um gene letal, então o cavalo nem chega a nascer. Viralizou uma imagem de um cavalo albino, muito lindo, mas aquilo lá era fake news, tá? Então, o cavalo albino, ele nem nasce. Aqui nós estamos falando de cavalo branco, onde o dablão é que vai inibir a cor do cavalo, tá? Que pode ser preto ou marrom nessa raça. Não se esqueçam, eu amo muito vocês, estou com muitas saudades. Vamos manter nossa rotina dentro de nossas casas, nos cuidando, mas fazendo exercício, assistindo as videoaulas, tirando as dúvidas com a prof. Beleza? Beijo, eu amo vocês.